Oi, gente. Vamos dar continuidade ao estudo dos equilíbrios, examinando agora o cálculo da constante Kp, a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Examinando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, vamos isolar a pressão P. Então você vai ter agora o seguinte, vai ficar assim, nRT sobre V. Ou você pode colocar assim, vai ser N sobre V. N sobre V é o número de mols por volume, é a concentração molar. Então existe uma ligação direta entre a pressão parcial de um determinado componente e a concentração molar desse componente. Então a fórmula poderia ficar assim, pressão de um componente qualquer, por exemplo, um componente A, vai ser igual à concentração desse componente A vezes RT. Daí é possível, então, se calcular a constante de equilíbrio usando apenas as pressões parciais de cada componente. Vamos, então, examinar a seguinte reação. 1A gasoso em equilíbrio com 1B gasoso mais 2C gás. Muito bem, qual seria a fórmula, então, da constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio é uma relação entre produtos e reagentes. Só que agora a gente vai usar as pressões parciais. Então, ficaria assim. Pressão parcial de B elevado a 1 vezes pressão parcial de C elevado a 2 sobre pressão parcial de A elevado a 1. Essa é a fórmula do Kp utilizando as pressões parciais. Mais uma vez, sólidos puros e líquidos puros não fazem parte da expressão dessa constante de equilíbrio. Vamos fazer então alguns exemplos. Mas antes de dar o primeiro exemplo, preciso informar a vocês que a gente vai pensar da seguinte maneira. O volume do recipiente vai ser um volume fixo, constante. Bem, cada vez que você coloca um gás lá dentro, bem, se o volume não mudar, o que vai mudar vai ser apenas a pressão. Então, eu quero que vocês compreendam, nesses primeiros exercícios, que o volume não vai sofrer nenhuma modificação. Então, o acréscimo ou retirada de qualquer quantidade de reagente vai alterar a pressão parcial desse reagente. Exemplo 1. Na temperatura de 27 graus Celsius, encontram-se em equilíbrio 4 mols de A, gasoso, 5 mols de B, gasoso, e 2 mols de C, gasoso. Observe bem que ele já falou que já se encontra em equilíbrio. Então aqui é só aplicar direto a expressão da constante de equilíbrio. Esses gases estão contidos em um recipiente de 10 litros, de volume constante igual a 10 litros. Calcular a constante de equilíbrio Kp para a reação A gasoso vai dar B gasoso mais 2C gasoso. Então, o primeiro passo qual é? É calcular a pressão parcial de cada gás. Para a substância A, você vai aplicar a equação PV igual a nRT e vai descobrir qual é a pressão do componente A. Vai ficar assim, pressão de A vezes o volume, que é 10 litros, 10, é igual a 4, o número de mols de A é 4, vezes o R0082, vezes a temperatura 300. 27 graus Celsius equivale a 300 Kelvin, tá lembrado, né? Bom, faz esse monte de conta, a pressão do gás A vai ser 9,84 atmosferas. Depois, a pressão parcial do gás B. Então vai ficar assim, PB vezes o volume, que é 10, é igual a 5, número de mol 5, vezes o R0082, vezes a temperatura 300. A pressão de B vai ser igual a 12,3 atmosferas. Para a substância C, vai ficar assim, a pressão parcial de C vezes o volume, que é 10 litros, vai ser igual a 2, o número de mols é 2, vezes o R0082, vezes 300. Esse cálculo vai ser igual a 4,92 atmosferas. Tendo todas as pressões parciais, é só jogar na fórmula do Kp. Então, Kp vai ser igual a pressão parcial de B vezes pressão parcial de C ao quadrado sobre pressão parcial de A. Substituindo, 12,3 vezes 4,92 ao quadrado sobre 9,84. Isso vai ser igual a 30,3. Kp igual a 30,3. Vamos fazer agora mais um exercício, exemplo 2. Num recipiente de volume constante de 2 litros, é introduzido em uma dada temperatura certa quantidade de ar, de modo a produzir uma pressão de 5 atmosferas.
Note bem que ele não disse qual é a quantidade de A, mas ele foi colocando, o recipiente estava vazio e foi colocando até que você conseguiu introduzir a substância A até alcançar a pressão de 5 atmosferas. No equilíbrio, a pressão parcial de A cai para 2 atmosferas. Então, calcular a constante de equilíbrio, Kp, e a pressão total do equilíbrio. Dada a reação, A vai dar B mais C. Então, veja bem, a substância A vai se transformar em B e C. Como o volume é constante, qualquer variação do número de mols, ela se reflete na pressão parcial. Então, você vai escrever assim. Bom, quanto tinha no início? Da substância A, nós tínhamos 5 atmosferas, que corresponde a uma certa quantidade de mols. Da substância B, 0. Da substância C, 0. B e C são produtos, então não tem nada no início. Bom, uma parte reage. Quanto reagiu? X. Então vai ficar menos X, vai dar mais X de B e mais X de C. Veja bem que isso deveria estar correspondendo ao número de mols. Mas como a pressão é diretamente ligada ao número de mols, você pode trabalhar o tempo todo com pressão. Bem, no final, qual é a pressão da substância A no equilíbrio? É 2. Então você tinha assim, 5 menos X atmosferas que se transformaram em B e C, vai dar 2 no final. Para o A, restaram 2 atmosferas de pressão. Bom, quanto é que vale X? 5 menos X é igual a 2. Então, X é igual a 3. Então, você acabou de descobrir que X é igual a 3 atmosferas. Vamos trocar tudo que é X por 3. Então, vai ficar assim. Na linha R, vai ficar, para o A, X igual a 3. Então, vai colocar 3. Para a substância B, 3, porque é X de B e X de C. E 3 também. Bom, o que sobrou no equilíbrio? Bom, a pressão inicial era 5 para o A, menos 3, vai dar 2. Para a substância B era 0, mais 3 vai dar 3. E para a substância C, 0 mais 3 vai dar 3. Tudo bem? Qual que é a fórmula do Kp? Kp vai ser igual a pressão parcial de B vezes a pressão parcial de C sobre a pressão parcial de A. Essa conta vai ser igual a 3, que é a pressão de B, vezes 3, dividido por 2, que vai ser igual a 4,5. Essa é a resposta final para o Kp. E tem uma segunda pergunta. A segunda pergunta é muito importante. Perguntou, qual vai ser a pressão total? Bem, se você sabe a pressão de cada gás, a pressão parcial de cada uma, é só fazer a soma, você vai obter a pressão total. Então vai ficar assim, a pressão total vai ser a pressão de A, mais a pressão de B, mais a pressão de C no equilíbrio. Isso vai ser igual a 2 mais 3 mais 3, que vai ser igual a 8 atmosferas. Vamos agora para um terceiro exemplo de exercício. Introduziu-se um gás A em um recipiente de volume fixo até a pressão atingir 5 atmosferas. Este gás, então, se decompõe conforme a reação. 1A vai dar 2B. Sabendo que até atingir o equilíbrio, 20% do gás se decompuseram, qual a pressão total do sistema no equilíbrio? Então, vamos resolver. Então, você tem assim, a pressão inicial era 5, o grau do equilíbrio alfa é 20%, quer dizer que informa quanto do gás reagiu. E qual é a pressão total no final? Tá bom. Então, vamos primeiro calcular quanto reagiu. Então, você tinha assim, inicialmente você tinha 5 atmosferas. O alfa é 20%. Como é que calcula o alfa? O alfa é uma fração que se calcula quanto reagiu dividido por quanto havia no início. Então, você vai ter o seguinte, quanto vale R, o quanto reagiu? É só você pegar o I e passar para o lado multiplicando. Vai ficar assim, alfa vezes I. Alfa é 20%. Então, R vai ser igual a 20 sobre 100 vezes a quantidade inicial. A quantidade inicial era 5. Então, quanto é que vai dar 20% de 5? Faz a conta, vai dar 1 atmosfera. Bem, armando o esqueminha do equilíbrio, você vai ter o seguinte, 1A vai dar 2B, certo? Aí você vai dividir em 3 momentos. Início, quanto reagiu, e o que sobrou no equilíbrio. Então, você vai ter o seguinte, no início você tinha 5 de A e 0 de B, porque o B é o produto, então, normalmente, a reação começa sem nenhum produto. Agora, quanto reagiu? X, vai ficar assim, menos X, e vai dar 2B, né? 1A dá 2B, então, menos X vai dar 2X. Agora, você já sabe que o X é igual a 1. Então, agora vai ficar assim, 5 menos 1
vai ser igual a 4. Quer dizer que no final a pressão parcial do A vai ser 4 atmosferas. E do B? Bem, do B começou em 0. Depois formou 2x. 2x é 2 vezes 1. Então 0 com mais 2 vai dar 2. Qual vai ser a pressão total? A pressão total é a soma das pressões parciais. Então vai dar 4 mais 2, que vai ser igual a 6 atmosferas. Vamos agora para o exemplo 4. Em um recipiente de volume constante, introduz-se um gás A até atingir a pressão P0. O gás A se decompõe conforme a reação. A gasoso vai dar 2B gasoso mais C. Então quer dizer que a pressão inicial era P0. Tudo bem. Então ele quer saber o seguinte: sabendo que o grau de equilíbrio é alfa, qual a pressão total P no equilíbrio? Bom, a pressão total P, você vai ter que saber quanto que dá a soma de todas as pressões. Então, vamos começar organizando o esquema do equilíbrio. O quadrinho assim: A gasoso vai dar 2B mais C. Tudo bem? Divide em 3 momentos, em 3 etapas. Início, reage e o que sobrou no equilíbrio. Tá bom. Quanto que eu tenho no início? P0. E aí vai dar 0 e 0 de produto. O B e o C não tem nada. Agora a reação começou. Então, uma parte do A vai virar B e C. Quanto vai reagir? X. De B vai formar quanto? 2x. E de C vai formar x. Agora, no equilíbrio, você vai ter o quê? Para o A vai ter P0 menos x, vai ficar P0 menos x. Para a substância B vai ser 0 mais 2x, você vai ter 2x. E para a substância C vai ser 0 mais x, que vai ter x então. X é o quanto reagiu e pode ser obtido pela fórmula do alfa. Como é que é a fórmula do alfa? O alfa é assim: quanto reagiu em relação ao que havia no início. Então, o alfa, vou trocar o R, quanto reagiu, por x, porque eu estou identificando no meu esqueminha como x, a parte que reagiu. Então, alfa vai ser igual a x sobre P0. Bem, o que é o x? X é igual a alfa vezes P0. Qual é a pressão total, então? A pressão total, estou chamando de P, ela é igual à soma de todas as pressões parciais. Então, vai ficar assim: P menos x para o A, mais 2x para o B, mais x para o C. Tudo bem? Faz a conta, vai ficar assim: P, pressão total, é igual a P0 mais 2x. Bom, mas agora eu já sei que o x vale alfa vezes P0. Então vai ficar assim: a pressão total vai ser igual a P0 mais 2 vezes x, né? Mas só que o x é alfa P0. Conclusão: P vai ser igual a P0, colocando P0 em evidência, vai ficar assim: 1 mais 2 alfa. Então, a pressão total é igual a P0 vezes 1 mais 2 alfa. Você vai notar que vai existir muitos exercícios envolvendo a pressão total, envolvendo o grau de equilíbrio, alfa. Mas tudo bem, se você consegue entender os primeiros exercícios, o que vem depois, você vai verificar que é mais ou menos a repetição do que a gente vê nesse início de estudo. Vamos agora completar essa aula vendo mais uma parte do estudo dos equilíbrios, que é chamado de quociente reacional. O quociente reacional é simbolizado por Q. Pode ser QC, se você estiver usando as concentrações mol por litro. E pode ser QP, se você estiver usando as pressões parciais. Voltando, então, para o estudo do equilíbrio com o aquário com os peixinhos. Você está lembrado como é que você contava os peixinhos? Então, inicialmente, nós colocamos 20 peixinhos de um lado, 15 peixinhos passaram para o outro lado, e no final você encontrou no equilíbrio 5 no aquário menor e 15 no aquário maior, que corresponde aos produtos. Quanto vale essa constante K? Vai ser 15 sobre 5, que vai ser igual a 3. Então a constante é 3. Quando chegar nesse valor 3, quer dizer que a reação atingiu o equilíbrio. Nesse momento, vamos colocar mais 12 peixinhos no aquário menor. Se nesse instante você resolver fazer o cálculo
usando a expressão da constante de equilíbrio, você iria encontrar o seguinte: quanto você tem do produto agora? 15. Quanto é que você tem do lado dos reagentes? 12, que você acabou de colocar, mais 5 que já havia. Quer dizer que então é 15 sobre 17. Isso vai dar igual a 0,88. Quer dizer que não deu 3. Isso quer dizer que a reação ainda não chegou no equilíbrio. Isso, quando você faz o cálculo da reação e ela não está no equilíbrio, você, em vez de chamar de K, de constante de equilíbrio, você vai chamar de Q, quociente reacional. Quer dizer, você utiliza a mesma expressão da constante de equilíbrio, só que o fenômeno ainda não está em equilíbrio. Então, você vai pegar os valores que você resolveu fazer esse cálculo, mesmo sem estar no equilíbrio. Pode acontecer duas coisas. Pode acontecer que, quando você fizer esse cálculo, que eu vou chamar agora de Q, porque eu vou chamar apenas de K quando estiver na constante de equilíbrio, quando estiver no equilíbrio. Então, vou fazer esse cálculo que vai ser chamado de Q, que é chamado quociente reacional. Se ele der menor que a constante, quer dizer que essa reação ainda está caminhando para o lado dos produtos. Mas se por acaso ela deu maior do que o K, quer dizer que essa reação deverá voltar, quer dizer, os produtos deverão se transformar em reagentes até que atinja o K. Tudo bem? Então o negócio é o seguinte: quando o QR, quociente reacional, for menor do que K, a reação ainda vai caminhar para a direita. Quando o QR, quociente reacional, der maior do que o K, quer dizer que já ultrapassou o K, essa reação deverá voltar, caminhar para a esquerda, para chegar na constante de equilíbrio. Vamos fazer mais um exercício, o exercício 5, que diz assim: a constante de equilíbrio Kp da reação abaixo é 4. Então a reação abaixo é essa aqui, ó. A gasoso mais 2B gasoso vai dar 1C gasoso. Kp igual a 4. O estudo dessa reação em laboratório revelou as seguintes expressões parciais: A, 5 atmosferas, B, 1 atmosfera, C, 30 atmosferas. Nessas condições, a reação encontra-se em equilíbrio? Então ele forneceu 3 valores. Para o A, 5 atmosferas, para o B, 1 atmosfera e para o C, 30 atmosferas. Bom, será que esses valores correspondem, na hora que você aplicar na equação da constante de equilíbrio, na expressão da constante de equilíbrio, será que vai dar o 4 mesmo? Se der o 4, quer dizer que a reação está em equilíbrio. Mas se não der 4, quer dizer que essa reação ainda está caminhando para atingir o equilíbrio. Vamos fazer o cálculo. Vamos chamar essa expressão agora de QR, quociente reacional, porque em um determinado instante eu resolvi fazer essa conta. Isso vai ser igual a pressão parcial de C elevado a 1 sobre pressão parcial de A vezes a pressão parcial de B ao quadrado. Vamos trocar as letras e colocar os valores que foram dados. Então vai ficar assim: QR é igual a 30, que é a pressão parcial de C, sobre 5 elevado a 1, que é a pressão parcial de A, vezes 1 ao quadrado. Essa conta vai dar igual a 6, quer dizer que o QP deu 6. Comparando com a constante de equilíbrio, que já foi dado no início, que era 4, quer dizer que 6 é um número maior que 4. Isso quer dizer que essa reação deverá caminhar para a esquerda, porque já ultrapassou a constante de equilíbrio. Então deverá voltar um pouco, ou seja, caminhar para a esquerda até atingir a constante de equilíbrio. Bom, a resposta é a seguinte: essa reação está em equilíbrio? Não, não está, porque se estivesse em equilíbrio, teria dado 4, que é a constante de equilíbrio. Deu maior do que 4. Significa o quê? Que a reação deverá caminhar para a esquerda até chegar no equilíbrio. Tá bom? Bem, resumindo, nessa aula, nessa lição, você deveria aprender a fazer o cálculo da constante de equilíbrio usando apenas as expressões parciais. Bom, aqui tem um aviso muito importante. Nos exercícios dessa lição, em todos os casos, eu considerei o volume do recipiente como sendo constante. Então, qualquer variação do número de mols está relacionado com a pressão parcial daquele componente. Na próxima lição, a gente vai ver que o volume não precisa ser constante, mas, por enquanto, vamos pensar assim, considerando o volume constante. E mais uma coisa, como é que se calcula o alfa? O grau de equilíbrio é sempre assim: quanto reagiu dividido por quanto foi colocado inicialmente. Então, bons exercícios, bom trabalho.